Salve, salve galerinha linda do canal Língua Solta, sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações e, lógico, se você gostar, dá um peteleco no joinha e compartilha para os seus amigos. Se você não gostar, compartilha para os seus inimigos, porque o importante é que nós estamos aqui, estamos fazendo e estamos acontecendo. Gente, nós vamos rapidinho para os nossos comerciais, que daqui a pouquinho a gente volta. Precisou de gás? Receba com agilidade, segurança e a qualidade Liquigás, ligando para a Trongás, no conforto do seu lar. Trongás, o melhor gás com os menores preços. Ligue e peça já o seu, com a economia Liquigás, 3233-3577 ou no nosso WhatsApp 99835-2001 ou retire na nossa loja física, na rua José Muniz Bueno, 951, próximo à Escola Nova do Tronco. Trongás, o melhor gás com o menor preço e a qualidade Liquigás. Cantinho da Maica, cervejinha estupidamente gelada, deliciosas iscas na chapa, sinuca calibrada, som ambiente e ótima companhia. De terça a domingo, a partir das 22 horas. Cantinho da Maica, o melhor local para o seu fim de noite. Estamos de volta! Então, gente, hoje nós vamos falar de alguns temas que são um pouco polêmicos, né? Nós vamos falar do aniversário do golpe que o Brasil recebeu em 1964. Apesar da mentira que todos dizem de que o golpe aconteceu no dia 31 de março, é mentira, já passavam da meia-noite, mas como todo militar é mentiroso, eles colocaram, ou seja, aconteceu no dia 1º de abril, eles colocaram como dia 31 de março para aumentar ainda mais a mentira. Né? Foi um golpe que aconteceu então, na madrugada do dia 1º de abril de 1964 contra um presidente legitimamente brasileiro. Né? E aí há algumas controvérsias em que o povo fala, mas eles estavam combatendo o comunismo. Mentira! Na verdade, o Brasil nunca esteve próximo e nem perto de um regime comunista. Isso nunca existiu, mas foi o que eles alardearam para justificar. Lógico que nós vimos outros golpes, porque afinal de contas o Brasil já foi vítima de inúmeros golpes. Nós começamos com o golpe lá no início, de quando eles tiveram o golpe da invasão, que foi em 1500, quando Portugal, fingindo descobrir uma terra, invadiu o Brasil. Na verdade, todo mundo sabia que o Brasil estava aqui. Eles só invadiram. Aí depois nós tivemos, quando Napoleão Dom João VI deu um golpe em Napoleão e veio para cá, em 1808. Aí nós tivemos também em 1822, quando, na verdade, a princesa Leopoldina decretou a nossa independência e Dom Pedro I assinou embaixo, no dia 7 de setembro, o golpe da independência contra o próprio governo do pai, do português Dom João, nos tornando independentes e criando o primeiro reinado do Brasil, o primeiro império brasileiro. Depois disso, golpes e golpes e golpes e maracutaias. Depois, nós tivemos o golpe também, gente, sofrido, no caso, por Dom Pedro II. Mas peraí, foi um golpe? Sim, foi um golpe. Os militares deram um golpe em Dom Pedro II, exilando-o do país, ele e toda a família, e roubando todas as suas propriedades, inclusive o Palácio Guanabara, que foi, na verdade, um presente
de Dom Pedro II a sua filha, a Princesa Isabel, né, como presente de casamento. E eles deram um golpe e roubaram. Inclusive, se você pesquisar na história, foi o processo mais longo da história do judiciário brasileiro, né? Porque até pouco tempo atrás esse processo ainda corria nas mãos e finalmente agora, há alguns anos atrás, infelizmente o STF manteve o golpe e não devolveu a propriedade a quem lhe é de direito, né? Ou seja, o STF concordou com o roubo, né, do Palácio Guanabara. Né? E, né, nós tivemos também, se não me engano, em 51, que teve uma tentativa de golpe, houve um contragolpe, né? Daí o de 64. Aí nós tivemos também o golpe contra a presidente Dilma. Peraí, a Dilma não sofreu golpe, ela foi impeachmentada por corrupção. Mentira, mentira. Se vocês verem bem, pesquisarem bem e acompanham a história, a acusação da Dilma para ser impeachmentada, a princípio, foram as pedaladas fiscais, correto? Aí ela foi impeachmentada e foi deposta, né? Foi tirada do cargo. Logo depois que ela foi tirada do cargo, uns dias depois, foi mudado a lei, tornando legal as supostas pedaladas, né? Por quê? Porque todo prefeito, todo governador e todos os deputados faziam isso, né? Então era a desculpa. E depois disso, pouquíssimo tempo depois, foi comprovado que não foi a presidente Dilma que deu as pedaladas, ela não era responsável. Ou seja, a Dilma sofreu um golpe, sim. Né? E esse golpe parou por aí? Não, esse golpe perdurou, porque o primeiro passo do golpe era afastar a Dilma do poder e passar a mão do Michel Temer. A segunda parte do golpe era eleger alguém, né, ignorante da direita. Mas por que um ignorante? Porque uma pessoa inteligente não era tão fácil de manipular mesmo para atender os anseios da direita. O que aconteceu? Prenderam o atual presidente Luiz Inácio, né, supostamente por corrupção. Né? Houve o conluio entre Sérgio Moro, Dallagnol e os outros procuradores, dizendo, né, uma fortuna, né, nababesca de dinheiro. Ele foi preso, ficou 582 dias preso e, mesmo com investigação da Polícia Federal, da Interpol, do FBI, da Polícia de Israel, não se encontrou nada. Detalhe, né? Ele foi julgado supostamente pelo crime do triplex. Foi essa a acusação. Como foi comprovado que não era nada dele, que era mentira, a imprensa se calou e não explicou. Inclusive, né, na sentença do Marreco do Paraná, ele diz, né, que ele foi condenado por fato indeterminado e que ele tinha sérias convicções do crime. Mas isso não é crime. Tanto que foi anulado todo o processo pelo STF e ele pôde, né, se candidatar novamente. Mas, ou seja, o objetivo era tirá-lo, né, das eleições de 2018. Entrou o ex-presidente, né, e agora, né, se tornou presidente por 4 anos, mas isso graças a um novo golpe ainda em andamento. Vamos rapidinho para os nossos comerciais que a gente já volta. Cantinho da Maica, cervejinha estupidamente gelada, deliciosas iscas na chapa, sinuca calibrada, som ambiente e ótima companhia. De terça a domingo, a partir das 22 horas. Cantinho da Maica, o melhor local para o seu fim de noite.
Precisou de gás? Receba com agilidade, segurança e a qualidade Liquigás, ligando para a Trongás, no conforto do seu lar. Trongás, o melhor gás com os menores preços. Ligue e peça já o seu, com a economia Liquigás, 3233-3577 ou no nosso WhatsApp 99835-2001 ou retire na nossa loja física, na rua José Muniz Bueno, 951, próximo à Escola Nova do Tronco. Trongás, o melhor gás com o menor preço e a qualidade Liquigás. Estamos de volta. Então, continuando, né? Então, com o golpe sofrido pela Dilma, 2018 nós tivemos o ex-presidente eleito, né? Como já era previsto, um ignorante da direita, e ele se manteve no poder pelos 4 anos constitucionais. Afinal de contas, ele foi eleito constitucionalmente, mas ele perde as eleições da reeleição e se continua com o golpe numa tentativa de derrubar, né, o presidente que ganhou legitimamente as eleições, que foi o presidente Lula, isso em 2022. O que acontece? Já estava preparado todo esse golpe, né, o novo golpe, lançando teorias conspiratórias contra as urnas eletrônicas, contra o processo democrático, contra a Constituição, contra o STF, mas eles não contavam com uma primeira-dama inteligente. Então eles fecharam estradas, o que é crime federal e possível de cadeia. Eles bloquearam e acamparam em frente aos quartéis, exigindo intervenção militar, o que é crime, né, porque é lutar contra as instituições democráticas, do Estado Democrático de Direito, né, é crime também. Aí eles cometeram mais crimes, tanto no dia 12 de dezembro, quanto no dia 8 de janeiro, quando eles praticaram terrorismo, né, no dia 24 de dezembro, colocando bombas, né, em caminhões-tanques próximo ao aeroporto de Brasília. Eles cometeram o crime, além de terrorismo, né, o atentado, né, armado contra, né, o Estado as instituições do Estado Democrático de Direito. Né? E houve o quebra-quebra, todo aquele vandalismo, aquela barbárie do dia 8. Né? Inclusive tem alguns ignorantes falando: ai, a pessoa pegou 17 anos porque pichou uma estátua com batom. Não. Aquela marginal foi presa, né, há 14 anos pelo aquele conjunto de crime, que é associação criminosa, até terrorismo, associação armada, o ataque às instituições democráticas e à democracia, ataque violento à democracia, como todos os outros. Né? Então, eram uma gama, por isso, somado, deram 17 anos, o que eu acho pouco, porque eles deviam pegar pena máxima todos, cometendo 1, 2 ou 3, não importa quantos crimes, todos deviam começar com a pena máxima. Né? Não haver habeas corpus, não haver nenhum tipo de acordo, eles deveriam pegar a pena máxima, todos eles. Mas a extrema-direita, no início, quando houve a invasão, começou: eram infiltrados do PT. Lembram? Né? Que eles estavam... Mentira, eles não estavam pacíficos. Inclusive, nós tivemos vários terroristas aqui de Castro que foram para Brasília. Alguns até ficaram presos. Infelizmente, né, o STF liberou, deviam ter mantido preso. Né? Todos bolsonaristas, todos
bandidos, né? Todos os bandidos. E o que aconteceu? Eles diziam que eram infiltrados, e agora eles vêm com um papo, né, para anistia a esses marginais, esses terroristas. O que eles escondem da população é que eles querem anistia para o que aconteceu até dia 30 de dezembro. Ou seja, a anistia é porque eles sabem que o mandante do crime, né, o ex-presidente, precisa dessa anistia para não ser preso, enquanto que os otários que estavam lá cometendo os crimes até dia 8 de janeiro não serão anistiados, porque o projeto de lei da nova anistia que eles querem é apenas até dia 30 de dezembro, ou seja, o período em que o marginal estava no poder. Não é para beneficiar, né, o gado que estava lá. Um outro detalhe interessante é o seguinte: eles querem comparar, né, a lei da anistia passada, que já foi um erro. Por que a lei da anistia passada foi um erro? Porque eles colocaram no mesmo patamar a vítima, que eram os prisioneiros políticos, e os bandidos, que eram os militares e políticos da época. Então eles falaram: não, nós damos anistia, mas tem que ser para todo mundo. Ou seja, o marginal e o bandido ficou no mesmo esquema, e todos foram beneficiados. Ou seja, não foram punidos. E é isso que a gente não pode deixar. Tá? Se o golpe tivesse se concretizado, neste momento, muitos políticos da esquerda estariam presos ou mortos, e inclusive ativistas e militantes como eu estaríamos presos ou mortos, né, ou desaparecidos, né, e sendo taxados como bandidos. Assim como o Império fez com o Tiradentes, que vocês chamam de herói. Tiradentes foi preso e enforcado como bandido, um dos piores bandidos da história, e só se tornou um herói porque quando eles deram o golpe da República não tinha herói, não tinham quem de chamar de herói. Eles queriam apagar a história do Império e então desenterraram a história do enforcado e o colocaram como herói. Inclusive inventaram aquela pintura grotesca daquele cara de branco, com vestido branco, barbudo e cabeludo. Para quê? Para atender os anseios da população ignorante que não pode ver um barbudo cabeludo que chama de Jesus. Inclusive, para vocês terem uma ideia do tanto que o povo é ignorante, né? Que um tempo atrás eu estava em Ponta Grossa, na praça do Ponto Azul ali, tem uma estátua, né, de Tiradentes. E no dia de Tiradentes foi colocado um tributo floral, o povo estava ali rezando, achando que era um Jesus. Você vê, né? Porque todo ignorante acha que todo barbudo, cabeludo é Jesus Cristo. Ok? E é por isso que eu digo: jamais essa anistia a esses marginais. Porque se os primeiros militares marginais tivessem sido punidos, né, com o fim da ditadura militar, essa barbárie não tinha acontecido. E por que nós temos que punir? E punir exemplarmente, para que esses marginais não se procriem, para que essas ideias não voltem. Tem que ser punido como a Alemanha pune atualmente quem faz apologia ao nazismo, como a Itália pune quem faz apologia ao fascismo. Nós temos que fazer isso com os bandidos marginais brasileiros, para que isso nunca mais volte a acontecer. Como disse Ulisses, parafraseando, né, Ulisses Guimarães, nós devemos
debater e aperfeiçoar a democracia. Desrespeitá-la jamais. Muito obrigado e até o próximo programa.